Fé da Criação. Neville Goddard. 5 de maio de 1968. O mistério da criação deve ser entendido em termos de fé. Então, o que é fé? É a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não são vistas pelos olhos mortais. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito de coisas que não aparecem. Muitos supõem que antes da criação tudo era solidão e caos. Essa é a ideia mais perniciosa que pode entrar na mente do homem, pois rouba da Bíblia toda a sublimidade da natureza do homem que considera essa ideia um pequeno verme arrancador fora de si mesmo. A eternidade existe todas as coisas na eternidade, independentemente da criação que foi um ato de misericórdia. William Blake. Todas as coisas existem e o mistério da sua criação deve ser entendido em termos de fé. Mas a fé não dá realidade àquilo que não é visto. Fé é lealdade à realidade invisível. Somente neste sentido o significado da fé pode ser compreendido. Se você tem um objetivo, embora não seja visto, ele já existe. Seu olho mortal normal não pode vê-lo, mas ao reorganizar a estrutura de sua mente, você pode vê-lo claramente. Se, à medida que os dias se sucedem, você permanecer fiel a esta realidade invisível e seu objetivo for alcançado, você terá descoberto o mistério da criação. A eternidade existe, todas as coisas na eternidade independem do seu ato criativo. Você pode continuar a construir apenas com base no que seu olho mortal vê e perpetuar a mesma coisa continuamente, permanecendo para sempre onde está. Mas se você sabe que todas as coisas existem, embora invisíveis no momento, e você tem acesso a elas através da sua imaginação, você pode reorganizar o padrão do seu pensamento e mudar o seu mundo, permanecendo leal à sua construção invisível. E quando ele se exteriorizar, tornando-se um fato que você pode compartilhar com outros, então você terá encontrado o segredo da criação, que foi um ato de fé. O capítulo 11 do livro de Hebreus conta pedras fantásticas sobre o que os antigos faziam, e eles faziam tudo. Começando com Enoque, todos os personagens são nomeados, bem como suas conquistas. Então é dito: eles receberam as promessas, mas não a promessa. Tendo sido prometido que se pudessem acreditar, isso aconteceria, eles acreditaram e receberam as promessas. Mas ninguém sabia o cumprimento da promessa até que ela se concretizasse. Então ele soube que pelo mesmo ato de fé poderia deixar esta esfera e entrar na esfera celestial. A promessa de Deus se cumpriu em mim. Registrei isso para a posteridade da maneira mais vívida e precisa que pude em meu livro Ressurreição. Você pode ler sobre minhas experiências e acreditar nelas ou não. Você decide. Talvez no momento você não queira sair desta esfera e entrar no reino dos céus. Agora, pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, que é o seu poder e sabedoria, chamado Cristo. Qualquer Cristo que não seja aquele que foi crucificado, sepultado e ressuscita em você é falso. E qualquer um que ensine sobre um Cristo externo é um falso mestre. Paulo nos diz: o mistério escondido desde os tempos, Cristo em você, é a esperança da glória. Qualquer esperança que você tenha de entrar em uma glória que transcende todo o poder e sabedoria terrena já está em você, mas oculta. Cristo é o caminho, o padrão a seguir para entrar nessa glória. Se tudo existe, seja visível ou invisível, então meu pai e minha mãe que partiram deste mundo existem e se deleitariam com qualquer coisa que eu realizasse aqui. Embora minha mãe tenha deixado este mundo em 1941 e meu pai em 1959, posso trazê-los à mente e ouvi-los falar de seu orgulho pelo filho. Acreditando que tudo o que posso conceber faz parte da estrutura do universo, posso assumir que eles têm plena consciência das minhas realizações, por isso ouço a sua alegria. Agora, posso permanecer fiel a essa cena? Minha fé não lhe dará realidade, mas minha lealdade à realidade invisível o fará. Ouço e lembro o que ouvi e, no amanhã, continuo a lembrar. Então, no tempo determinado,
Quando aquilo a que fui fiel se exteriorizar, terei encontrado o grande segredo da criação. Deus nos diz que não cria algo do nada, pois todas as coisas existem. Que Ele chama uma coisa que agora não é vista como se fosse vista, e o invisível se torna visto. Romanos 4 versículo 17. Em vez de invocar algo do nada, você simplesmente reorganiza aquilo que já existe até que isso implique o que você deseja. Então você permanece leal a essa realidade invisível. A fé contém um poder que pode ligá-lo a um mundo onde você é eterno. Paulo nos diz para colocarmos nossa fé, não nas obras dos homens, mas no poder de Deus. E nenhum poder terrestre, seja ele atômico, megatons ou multimegatons, pode comparar-se a esse poder. Você pode conceber ser um poder tão grande que, se desejar, poderá parar o mundo? Que você pode fazê-lo parar e vê-lo como morto. Então liberá-lo e deixar o mundo continuar a cumprir as suas chamadas intenções? Você poderia lidar com tal poder mudando suas intenções, fazendo com que o mundo fosse reanimado e fizesse o oposto? Esse é o poder que será seu quando você souber que é um com o corpo de amor, chamado de Salvador eterno. Contemple esse pensamento. Neste nível você pode alcançar qualquer objetivo e provar a si mesmo que os estados invisíveis, quando devidamente reorganizados, externalizarão o que implicam, pois a potência de todo ato imaginal está em sua implicação. Ouça atentamente seus pensamentos invisíveis. O que você ouve? O que suas palavras estão sugerindo? Essa é a potência deles. O que você quer? Nomeie e reorganize a estrutura da sua mente para sugerir que você não o deseja mais, porque você já o possui. Talvez outra pessoa tenha machucado você ou lhe causado sofrimento. Não importa o que tenha sido feito, quando você conhece esta lei você pode perdoar qualquer pessoa reorganizando a estrutura da sua mente e libertá-la imaginando que isso nunca aconteceu. Veja, há duas coisas que desagradam a Deus. Uma é a falta de fé em eu sou Ele, e a outra é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, usando a si mesmo como critério para o que é bom e o que é mal. A menos que você acredite que é o outro que causou sua dor, você continuará a reproduzir a mesma infelicidade e perderá seu alvo na vida ao morrer em seus pecados. Portanto, sem fé é impossível agradar a si mesmo. Por enquanto, pense em tudo como existindo agora. Embora não seja visto pela sua mente mortal, o seu desejo existe e pode ser visto na sua imaginação. Embora seu pai e sua mãe possam não ser vistos pelo mundo, eles existem e o amor que eles têm por você nunca passou. Porque todas as coisas existem, você pode usá-las ou usar aqueles que estão agora em seu mundo. Se, por exemplo, seus amigos ouvissem falar de sua boa sorte, eles sentiriam empatia por você ou sentiriam inveja? Não escolha alguém que simpatize com você, pois você não quer simpatia. Você quer empatia ou inveja? Se você conhece alguém que, ao saber de sua boa sorte, ficaria louco de inveja, use-a. Ou, se você conhece alguém que ficaria feliz com sua boa sorte, tire essa imagem. A escolha é sua, mas você deve permanecer leal à realidade invisível que construiu. A sua fé não lhe dará realidade, pois a fé é a sua lealdade à realidade invisível. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. E todas as coisas vêm de Abraão. Alguém certa vez definiu a fé como acreditar no que é incrível ou não é virtude alguma. Esperança é esperar quando as coisas estão sem esperança, ou não é virtude alguma. E o amor é perdoar o que é imperdoável, ou não é virtude alguma. Estas são as três virtudes sob as quais o mundo civilizado se enquadra: fé, esperança e amor. Talvez você não consiga ver a realização de seus desejos com seus olhos mortais. Seus sentidos e razão podem negar a existência deles, mas foi assim que Deus criou o mundo. Você está convidado a imitá-lo como um filho querido, permanecendo fiel à realidade invisível em sua mente até que ela se torne visível em seu mundo. E quando isso acontecer você terá provado a lei de Deus.
Então chegará aquele grande momento em que aquilo que foi prometido no início irromperá e o poder criativo que você uma vez sabia ser será restaurado, apenas ampliado por causa de sua jornada a este mundo de morte. Todas as promessas de Deus encontraram em mim o seu sim. Eu permaneço com você agora apenas para encorajá-lo a passar para uma consciência totalmente diferente. Não há nada aqui, entretanto, para ajudá-lo em relação a esse mundo. Como você pode entender o poder de Deus, quando você só conhece o poder de queimar lenha e ferver água? Vocês estão cientes de que uma bomba pode matar milhões de pessoas, mas também sabem que aqueles que criaram e lançaram a bomba morrerão, assim como os milhões de mortos. Portanto, você não tem nada que se compare ao poder desse mundo, pois ele transcende qualquer coisa conhecida pelo homem. Descrevi o padrão de entrada nesse mundo. Consiste em uma série de 4 acontecimentos místicos que, ao serem vivenciados, libertam o indivíduo deste nível e abrem a porta para o mundo da promessa. Eu compartilhei minhas experiências, ainda que homens, acreditando que sou Neville, que morrerá como todos aqui, não acreditam que ele seja o Messias, que está por vir, então eles fazem ouvidos moucos em minha direção. Mas continuarei a compartilhar minhas experiências e a deixá-las em meus livros, assim como Paulo fez na forma de cartas, e aqueles que tiveram as visões registraram os evangelhos. Aqueles que escreveram os evangelhos sabiam o que haviam vivenciado, mas o homem interpretou mal a mensagem, acreditando que Jesus Cristo é externo a si mesmo e não percebendo que ele é o poder criativo e a sabedoria de Deus. Minhas visões são paralelas às registradas no livro de Lucas. Lucas não afirma que suas experiências foram cronologicamente precisas, mas que ele se sente mais qualificado para escrever o material original. Contei-o cronologicamente, tal como aconteceu comigo. Agora eu lhe digo uma coisa, e assim como as pessoas diferem, as experiências também serão. 2 pessoas aqui tiveram esse nascimento. Num caso não houve testemunha, portanto, seu testemunho é a Escritura. No outro caso, a senhora teve 3 testemunhas, e 2 irmãos e um amigo que ela considera um irmão. Então, por que diferimos no reino? As visões serão diferentes, mas o padrão permanecerá o mesmo. Mesmo que você não tenha tido as experiências, você pode construir uma cena que implicaria que as Escrituras foram cumpridas em você. Não seria maravilhoso se você pudesse dizer ao seu amigo mais próximo, ou ao seu oponente mais ferrenho: não tenho dúvidas de que nasci do alto, pois segurei aquele bebê envolto em panos em minhas mãos. Como você se sentiria se isso fosse verdade? Que cena você construiria? Lembre-se, todas as coisas existem. As Escrituras existem, então use-as para construir sua cena. Disse que 3 homens estiveram presentes no nascimento. A tradição da Igreja afirma que os 3 reis eram irmãos, mas os amigos podem ser usados como testemunhas, pois a cena que você está criando tem o propósito de implicação, pois nela está contido o poder. Mas é preciso levantar a criança e colocá-la nos braços. Imagine e depois observe o mistério da criação se desenrolar em termos de fé, permanecendo leal à realidade invisível daquilo que já existe. Hoje vos nasceu um Salvador. E o único Salvador é o Senhor Deus. O bebê envolto em panos é apenas um sinal dado para lhe dizer que o que eu lhe disse é verdade. Imagine qualquer coisa que implique que o nascimento de Deus já aconteceu. Permaneça fiel a essa cena e, quando isso acontecer, não haverá incerteza de sua parte. A história da salvação acabou. Não estamos aqui para semear, pois os campos já estão brancos de colheita. Porque todas as coisas existem, e a colheita existe, você não está aqui para cultivar o solo e plantar a semente, mas para colher aquilo que não plantou. Se você sabe que a fé é simplesmente lealdade à realidade invisível, você pode construir uma cena, permanecer fiel a ela e colhê-la, pois tudo já está concluído. Deus concebeu a história da salvação, traçou-a e cumpriu-a tornando-se humanidade. Acreditando que ele já cumpriu o seu propósito, a humanidade é elevada para entrar no reino mais uma vez e a segunda vinda de Deus foi cumprida.
Mas até que o homem individual acredite na sua maravilhosa imaginação humana, Deus permanece aprisionado dentro dele. Se você não colhe a promessa de Deus é só porque você não acredita. Agora quero compartilhar o sonho de um amigo, pois contém uma mensagem para todos nós. Tenha em mente que o sonhador é multifacetado. Como o lendário deus Proteu, que serviu Netuno e assumiria a qualquer forma a seu serviço, Deus é o sonhador em você e assume as formas de todos os personagens do seu sonho. No sonho desta senhora ela encontra a mãe, mas sabe que é ela mesma. O marido dela, mais o pai dela, estava desaparecido, e a mãe dela disse: "Escute, posso ouvir a voz dele." Então a cena mudou, e ela e a mãe estão sendo entretidas por 4 homenzinhos, cada um com 30 centímetros de altura. Ao olhar nos olhos de um deles, ela percebeu que ele era seu pai. Chamando a atenção da mãe para esse fato, a mãe se aproximou, tocou nele e disse algo em código. Então, de repente, ela percebeu que seu pai não tinha liberdade para se identificar e acordou chorando. Este sonho fala muito. Lembre-se de que todos os sonhos são egocêntricos, sendo Deus o sonhador. Todos buscam o Pai, causa dos fenômenos da vida, sem perceber que estão aprisionados em tudo. A crença, porém, o libertará. Se você imaginar Davi diante de você e sentir o relacionamento pai e filho, permaneça fiel a essa cena, você libertará seu Pai Celestial. Por causa do treinamento religioso anterior, quando alguém ouve a verdade que o libertará, ele fica dividido entre os dois. Pensar que alguém pode ouvir minha mensagem, mas ainda acreditar no que as igrejas ensinam, é como alguém me disse uma vez. Desisti de toda crença na numerologia e na astrologia, mas a Lua está passando por Vênus esta noite porque ele está na minha segunda casa, sei o que esperar amanhã. Eles desistiram completamente de sua crença, mas esse grande mas acontece em todos. A visão desta senhora era tão clara. Seu pai, recebendo um grupo de 4 pessoas e não tendo liberdade para se apresentar e se identificar, é o homem de 4 caras de quem Ezequiel fala. Na sua visão, cada criatura viva tinha 4 faces. Ao lado de cada criatura havia uma roda, com rodas dentro, todas se movendo na mesma direção. Esta foi uma revelação perfeita para ela, se ela aceitar, dizendo que ela está a meu favor ou contra mim. Gostaria que você fosse quente ou frio, acreditando em minhas palavras ou indo embora, para nunca mais ter nada a ver comigo, em vez de ser morno e permanecer em cima do muro, aquecido por minhas palavras, mas sem vontade de colocá-las em uso na forma de crença. Já ouvi pessoas dizerem: "Vou ouvir você. Você é interessante, mas sei que para progredir na vida preciso conhecer as pessoas certas e estar no lugar certo na hora certa. Essa é a realidade na qual escolho me ancorar. Isto é o que sua maravilhosa visão me revelou." Outra senhora escreveu, compartilhando um longo sonho repleto de simbologia bíblica. A água cristalina subindo. Toras cortadas na altura dos homens que as carregavam verticalmente. Um cachorro com um rosto humano. Um pedaço de corda ganhando vida e agindo como uma serpente, enredando o cachorrinho. Cada símbolo era perfeito e, quando devidamente organizado, revela o mistério da salvação. A madeira é a medula espinhal sobre a qual Deus é crucificado como homem. Caleb, símbolo da fé, tem rosto humano, morre apenas por um momento, pois a fé está destinada a ser libertada. Outra senhora escreveu, dizendo: "Já acordei rindo, ouvindo estas palavras. É tão fácil saber que você é Deus. Tudo que você precisa fazer é expandir." Isto é verdade. William Blake começou seu grande poema, Jerusalém, na 6ª linha, dizendo: "Acordado. Acorde, ó dorminhoco da terra das sombras, acorde. Expandir. Eu estou em você e você em mim, mútuo no amor divino." O segredo do amor é a expansão. Contraia seus sentidos e você verá multidões. Expanda-os e você verá um homem, um amor.
Pense neste grande mistério da criação em termos de fé. Todos os ministros, rabinos e pregadores ensinam fé, mas fé em quê? Em pequenos ícones. Uma vela acesa? Nossa empregada vem toda segunda-feira e sempre lhe damos nossas velas usadas. Esta tarde demos-lhe 2, que ela levará para acender na sua igreja. Ela tem fé em uma vela acesa e descartada. Todas essas coisas estão do lado de fora. A fé em qualquer poder que não seja aquele que está dentro de você é falsa, e qualquer um que ensine um poder externo é um falso professor. Cristo em você é a sua esperança de glória, e não há outro poder. O mundo foi construído com os olhos da mente, a partir de coisas invisíveis aos olhos mortais, e vivificado pela fé. A eternidade existe todas as coisas na eternidade, independentemente do ato criativo, que é a suposição de uma realidade invisível e a lealdade ao seu conjunto. Apesar da negação por parte dos seus sentidos e da razão, se você for fiel à sua suposição invisível, ela se exteriorizará. É assim que todos os mundos surgem, mas os homens não compreendem isto. Estruturando seu mundo com base na evidência dos seus sentidos, eles continuam a perpetuar aquilo que não desejam. Sabendo o que você quer, feche os olhos e entre na sua realização, sabendo que Deus está vendo o que você está vendo. Que Ele está ouvindo o que você está dizendo, e o que Deus vê e ouve e ao qual permanece leal, Ele externaliza. Agora vamos entrar no silêncio.